Em termos de convergência, Marcos, uma coisa muito legal é se todos aqui na mesa derem a mão. Entendeu? Um ato simples. Né? Isso é convergência. São todos assuntos diferentes, temas diferentes, olha a responsabilidade de cada um deles. Então, se nós fizermos um processo claro, de linha, a convergência está aqui. Eu tenho uma norma para disciplinar, eu tenho um local onde eu me encontro, eu tenho quem vai gerir, quem vai coordenar esses assuntos para mim, eu tenho quem vai criar um padrão e me mostrar claramente, na opção da tecnologia, quem é o mais sustentável. Eu tenho aqui a oportunidade de capacitar uma nova visão de negócio. Então, isso aqui é convergência. O que é divergência? Quando a gente não dá a mão. Né? Se o Rocha simplesmente, lá no CTI, fizer a norma, se a indústria não for tomadora de só recicladores que atendem a norma, fortificando o trabalho que a associação faz, se eu não entender que entre a minha relação de indústria e comércio, eu preciso de um gestor, se eu não entender que eu tenho que capacitar a indústria, pequena e média indústria, que é fornecedora ou tomadora desse serviço e que está próximo da base da sociedade, e não fomentar recursos para divulgação e ampliação, né? Se eu não priorizar como indústria, optar por fornecedores que passaram por um processo de reconhecimento do SEBRAE, então, que tem no DNA esse contexto, se eu não perceber e não criar um portal ou uma forma da sociedade, rapidamente, quando clica num balanço de massa, atinge a sua expectativa de compra através de uma informação que seja certificada e que chega com qualidade para mim, né? Eu acredito que aí seria a terra prometida, como eu falei no começo da minha apresentação, e aí eu me intitulava Moisés, entendeu? Então, se nós andarmos de mão dadas, nós vamos conseguir ser convergentes. Se nós individualizarmos as nossas ações, nós seremos divergentes. Se cada um de nós aqui defendermos a nossa opinião única e simplesmente, nós nunca vamos chegar num acordo, né? Que seria o acordo setorial. Acho que aqui só falta um representante do varejo, aqui, os distribuidores, para a gente poder chegar num acordo total. O principal, se eu como reciclador não atender às exigências do gestor e da indústria, esse sistema não vai funcionar. Então eu preciso atender às exigências daquele que é o maior interessado, que é o responsável perante a lei do seu produto. Então eu preciso atender essas necessidades. Então isso só vai funcionar se realmente existir uma convergência entre todos os atores aqui presentes. Nós como então porém esses critérios têm que ser claros. Eu tenho que saber exatamente quais são os critérios, quais são as formas. E porque eu acredito, eu particularmente acredito que esse movimento que está acontecendo aqui, de termos de legislação, é um caminho sem retorno. Porque a partir do momento que esse sistema for criado, ele só tende a ser melhorado e não mais retroceder. Por quê? Por exemplo, na União Europeia, onde a diretiva UI, que controla todo o processo de gestão dos resíduos eletroeletrônicos, foi lançada em 2003, era um critério. Esse ano, eles já aumentaram os critérios de reciclagem, quer dizer, é um processo sem volta. Porque eles estão, agora, por exemplo, a meta era 4 quilos por habitante ano. A partir de 2014, serão 45% de tudo que foi produzido nos 3 anos anteriores. Então, assim, esse ano eu tenho que reciclar 45% do que eu coloquei no mercado há 3 anos atrás. Esse é o novo número da União Europeia. Não vai ser mais 4 quilos habitante por ano. E mais algumas outras modificações que foram acontecendo. Por quê? Porque a tendência para a sustentabilidade da indústria eletroeletrônica como um todo, porque a gente sabe que a modernização de todo o sistema de informática, a partir de TIC, ela vai continuar acontecendo. E a demanda dos produtos vai continuar acontecendo. E ela só vai conseguir ser sustentável como um todo se esse produto, quando ele é descartado, ele retorna para o início da cadeia. Eu acho que esse é o objetivo principal. De preocupação, não sei se divergência, mas é a capacitação do catador. Na lei está claro que a gente precisa incluir catadores. Agora, nessa situação de resíduos eletroeletrônicos, realmente isso é bastante complicado. Então, eu imagino o trabalho dentro do SEBRAE, nessa área de capacitação, para capacitar pessoas para tratar esse material. Eu acho que esse é um ponto que é frágil, que é o elo fraco dessa cadeia.
e que deve ser pensado, né, que forma a gente deve trabalhar isso, que realmente você pegar alguém que que sai do princípio de que ele só apenas precisa pegar aquilo e vender, né, ao ponto de que ele pega aquele material e agora ele tem não só que desmontar, mas destinar de forma ambientalmente correta. Isso realmente eu acredito que seja o elo mais fraco dessa cadeia, que deve ser muito bem pensado, né, para que ela funcione. Quando você compra um produto, você compra uma marca. Quando você dispõe ou descarta, essa marca não existe. Então, a convergência é que os resíduos são comuns a todas as empresas, porque para todas as empresas aquilo é resíduo, seja o que for, é resíduo. Então, a ABRE é um exemplo, e não é só a ABRE como exemplo, de que 11 empresas se unem para tratar do resíduo sem olhar para o seu umbigo, sem olhar para a sua marca, olhando aquilo que realmente elas podem fazer em conjunto, né, para não só melhoria de sustentabilidade, como redução de custos, para compartilhamento, inclusive, de destinos ambientalmente corretos. Pena que isso não seja um tema que seja convergente a todas as empresas, porque ainda tem empresas que acham que o resíduo é um bem próprio e ela tem que segmentar e ela não pode se unir, ela tem que fazer carreira solo. O caso da divergência é o que acontece hoje, que a senhora bem colocou, entre fabricante, entre varejista, entre importadores, onde não se senta na mesa para tentar discutir um assunto, se senta para fazer queda de braço. Ainda temos a velha política de alguém precisa estar errado para mim estar certo, ou alguém precisa estar certo para mim ser errado. Essa é a principal divergência nesse momento. Então não se olha a parte sustentável do negócio, não se olha que nós temos embora a lei não fale sobre isso, que nós temos um passivo ambiental muito grande, principalmente quando se trata da linha marrom, quando se trata da linha de celulares e quando se trata da linha verde, porque hoje as novas tecnologias, a obsolescência tecnológica faz com que eu desmonte um data center e troque ele a base desse data center por uma outra tecnologia com mais virtualização, com SCAD, seja lá o que for, e todo esse material descartado, ele não vai para aterro, ele não vai para lixão, ele vai para o mercado negro, ele vai para disposições de ruas famosas para ser vendido, ou ele vai para, tipo, assistência técnicas para ser negociado. Então, falta nesta divergência o pensamento de tentar resolver o problema, porque ele é um problema de todos, ele não é um problema da empresa, ele agora passou a ser um problema ambiental. O SEBRAE, ele trabalha nessa linha, quer dizer, os nossos trabalhos, eles envolvem sempre a governança, formadores de opinião, os empresários, então o nosso trabalho é nessa linha. Realmente, você começar a trazer as pessoas aonde, para ter um objetivo comum, não é fácil, mas uma coisa assim, a gente está percebendo no SEBRAE, e eu trabalho no SEBRAE há 20 anos, hoje está sendo mais fácil eu chamar a grande empresa para trabalhar comigo num grupo de pequenos empresários do que era há 10 anos atrás. Está sendo mais fácil trazer o poder público para sentar junto com esse grupo e para que a gente comece, então, a discutir essas questões e ver de que forma que a gente pode estar elaborando um plano, porque, na verdade, da forma abrupta como a lei foi sancionada, mas é o seguinte, está todo mundo envolvido e a gente vai ter que se unir para resolver esse problema. Então, desse ponto de vista, ela é muito bem-vinda, né? E o que eu queria deixar aqui da nossa experiência, o que a gente tem visto, é que efetivamente esse movimento de união, de convergências e de sentar na mesa para conversar, ele está acontecendo de uma forma muito mais tranquila do que o era há 10 anos atrás.